Yes. Fernando. Ok. E estamos em direto. Olá a todos, muito boa noite e sejam bem-vindos ao 5º programa do Bom Dia Vai à Bola. Hoje temos o prazer de estar com o nosso ilustre convidado, o Acácio Santos. Ele é treinador de futebol e também um dos cofundadores da Coach ID, um programa para treinadores profissionais para que possam medir e aperfeiçoar os seus treinos. Temos ainda Jaime Monteiro, jornalista do Bom Dia, que hoje está também no seu papel de comentador, e Fernando Mendes, um homem com 4 décadas de dedicação ao futebol. Ele é empresário e vai também dar-nos conta um pouco aqui da sua experiência. Antes de mais, muito boa noite a todos. Olá. Boa noite. Boa noite. Acácio, claro que vou começar por si. O elemento de surpresa, eu diria, do painel de hoje. Gostaria que se definisse, que se apresentasse aí em 2 ou 3 curtas frases, antes de começarmos aqui o nosso debate. 2 ou 3. 2 ou 3, devias-me ter dito para eu preparar melhor. Antes de mais, agradecer o convite do jornal e parabéns pelo projeto. Como também já trabalhei lá fora, sei também a importância que é este tipo de projetos associados a quem está, às vezes também fora de Portugal, digamos assim, dentro daquilo que é a nossa fronteira, porque uma vez português em qualquer lado do mundo, a fronteira deixa de existir. Portanto, parabéns pelo projeto. Sou treinador de futebol, sou professor de Educação Física e Formação, uma paixão muito grande sobre o jogo. Sou também, de certa forma, um empresário, portanto gosto muito de investir e já tive vários projetos. Sou amigo do amigo, que é aquele tipo de frase que é importante também referir. E neste momento a minha vida gera um pouco aquilo que é a Coach ID, gera também um pouco aquilo que são as minhas ambições relativamente ao futebol profissional. Portanto, é um pouco neste sentido. Muito obrigado, Acácio. Falou neste preciso momento, Acácio, falou aqui sobre a Coach ID, que é um projeto do qual é fundador. Gostaria de aprofundar um bocadinho mais esta plataforma que tem vindo a crescer e que tem vindo a ter cada vez mais nome. Sim, é verdade, está a crescer muito bem. Estamos com as linhas bem definidas e as coisas têm corrido bem. E se puder explicar um bocadinho como é que funciona a Coach ID, a quem é que se destina, o que é que podemos aprender com ela, ou seja, quem a utiliza, o que é que pode tirar dela? A Coach ID foi fundada por 2 treinadores de futebol, eu e o João Daniel. Portanto, o João Daniel apresentou-me aqui as suas ideias iniciais, que havia também um pouco esta necessidade de uma plataforma como a Coach ID. E a nossa missão é muito clara, é ajudar o treinador a ser melhor treinador e, por consequência, os clubes também. E pusemos mão ao trabalho, começámos a estruturar nós, de acordo com as nossas necessidades, o que é que poderia ser uma mais-valia em termos de aplicação. E eu vou-te dar um exemplo muito prático. Eu trabalhei, como te disse, na Grécia, na Malásia, já tive vários projetos também, nomeadamente lá fora, e tinha sempre um problema muito grande que era tinha que andar sempre com uma tralha gigantesca, desde o computador, o hard disk, que são mais pequenos do que antigamente, ou então queria pôr numa cloud, mas depois o acesso não era tão fácil. E começámos a perceber que ter um sítio onde eu pudesse estruturar, organizar a minha ideia de jogo, poderia ser vantajoso. Eu lembro que na Malásia eu funcionava muito com o iPad na Malásia e de repente o iPad desapareceu e metade do meu trabalho desapareceu também. Se eu tenho tido na altura uma aplicação como esta, eu tinha todo o meu trabalho estruturado e sabia que podia perder telemóvel, computador, iPad, todo o meu trabalho, toda a minha informação, que é aquilo que é a nossa essência enquanto treinador, estaria sempre salvaguardada e guardada de uma forma muito fácil. Não é preciso estar-se a fazer de Dropbox e Google Drive e confusões. Não, há um servidor próprio da Coach ID. E depois começámos a analisar também o que é que eu gostaria de ter. Então, se eu quero construir a minha ideia de jogo, eu tenho que ter um espaço onde posso construir a minha ideia de jogo. Se eu tenho uma bateria de testes que eu acho fundamentais para o jogador a fazer, eu vou ter nessa aplicação esses testes. Se eu quero fazer estatística, em vez de estar com recursos que são caríssimos no mercado, não, então quisemos avançar com a possibilidade da estatística. Mas sempre com esta ideia, com esta essência que é o treinador fundamentar a sua ideia de jogo. Então, neste momento, na Coach ID, tu podes ter todo o teu trabalho. E ainda quisemos envolver os jogadores.
Portanto, tu para seres um bom treinador tens que controlar, tu para seres um bom jornalista tens que controlar, preparas os teus programas, depois vais analisar os programas a seguir, vais ver o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu e vais recebendo feedback. Se pudesses ter um feedback do entrevistado, vais evoluir enquanto jornalista, porque tens essa percepção, e se estiveres à vontade com ele, sugiro que o faças, tu vais estar mais próximo daquilo que são as necessidades enquanto jornalistas. E nós quisemos fazer isso, então criámos uma aplicação para o treinador e uma aplicação para o jogador, que é a Coach ID Player, em que as duas comunicam. E essa é, sim, também uma das grandes inovações, uma das grandes utilidades da Coach ID, que é poder comunicar com o jogador, portanto é um chat próprio, e depois também 2 testes científicos, o RP e o Wellness, em que tu tens uma percepção subjetiva de esforço por parte do jogador daquilo que tu criaste. Porque eles são os verdadeiros atores. Nós somos os que estamos a analisar e criamos para eles serem melhores jogadores. Não é? Daí a função do treinador. O treinador é melhor treinador se o seu jogador vier a ser melhor treinador com aquilo que eu estou a descrever. E os clubes da mesma forma, e as equipas da mesma forma. Portanto, quisemos também ter este feedback. É realmente, neste momento, uma aplicação que eu te digo, com este formato, com esta simplicidade, única no mercado. Isto deixa-me só... Claro. Deixa-me fazer aqui um desafio. Qual foi a importância da Coach ID? Eu não estou a ouvir o Fernando. Não? Não me estás a ouvir? Eu estou a ouvir bem. Neste caso, o Fernando está a perguntar qual é que foi a importância da Coach ID. Neste momento do Covid. Como é natural. O momento... Desculpa a pergunta. Não. Tu estás a ouvir-me, Cássio? Vamos tentar então aqui retomar o Fernando. Eu acho que ele já está. Vejam se conseguem ouvir. Estás a ouvir-me? Agora estás a ouvir-me agora? Cássio, consegue ouvir o Fernando? Não. Pronto, de facto, estamos aqui a ter alguns problemas, mas está a conseguir ouvir todo o restante painel, certo? Tanto eu como o Jaime. Sim, nós podemos colocar a questão, nós ao Cássio, fazer de transmissão do Fernando Mendes. Ok, então a questão é a seguinte. Neste do Covid, em que foram obrigados a trabalhar em casa, sobre a influência e com diretrizes dos treinadores, onde é que a Coach ID aqui se mostrou preponderante e determinante aqui neste caso, não é? Cássio, volto a si, eu julgo que me está a ouvir, correto? Ok, então até que consigamos restabelecer aqui um novo contacto com o Fernando, eu até lhe faria aqui uma transcrição, uma repetição, aliás, da pergunta que ele fez. Ele estava a falar mais propriamente da altura de confinamento que vivemos, da Covid-19, onde muitos treinadores, muitos jogadores tiveram que parar os seus trabalhos, muitos que trabalham no estrangeiro até tiveram que ir para os seus países de origem, etc. A Coach ID acaba por ser uma ferramenta interessante e útil em momentos de pandemia? Sim, foi extremamente útil. Nós começámos logo com um pedido, logo no início da pandemia, com um pedido do Flamengo, do Jorge Jesus. Portanto, imagina o atual clube vencedor da Libertadores e vencedor do Campeonato Brasileiro, ainda por mais que o Campeonato Português, solicitámos a Coach ID. Foi extremamente interessante porque a Coach ID permite que, tendo o jogador uma aplicação e o treinador outra aplicação, que esta comunicação seja muito rápida e, acima de tudo, tu consigas controlar o processo de treino. Neste caso em particular, como estamos a falar de aplicações, toda a gente tem um telemóvel, toda a gente tem um iPad. Permitimos aos treinadores, através da aplicação, prescrever o treino, enviar o treino através da ligação que existe com a Coach ID App e a Coach ID Player, o jogador receber a unidade de treino, fazer o treino, logo a seguir, assim, receber a notificação quando é que tem o treino, também é muito, muito importante na preparação e organização do dia de um jogador, e depois fazer a tal avaliação. E a avaliação é feita de duas formas. Uma, logo a seguir ao treino, a percepção do impacto do treino, e outra de manhã,
logo assim que o jogador acorda as dores musculares, a sua percepção de fadiga. Acaba então a Cássio por ser, uma plataforma de saber quase com a forma atual a condição física de um jogador mesmo à distância, correto? E não só para que esse o staff do Futebol Esportes do Brasil, e houve um registro através da Coach Player e uma identificação dos jogadores de sono. E assim que o staff do Jorge Jesus identificou isso do Flamengo, interviram junto aos jogadores para tentar perceber o que é que estava a passar. E isso, houve uma resposta. Acaba então, portanto, por ser um dado bastante interessante. Eu sugeria que passássemos então aqui ao tema desta semana. Estamos precisamente a dia 1. Estamos perfeitamente. Estamos aqui dia 1 de junho de 2020. Estamos a cerca de 2 dias para começar o campeonato português e eu gostaria de vos perguntar qual é que é a vossa opinião, o que é que acham que vai mudar, como é que acham que vai ser o nosso campeonato a partir de agora. Eu começava até por ti, Jaime Monteiro. Bom, acho que vai ser um campeonato completamente atípico, isso é certo. Sabemos que as lesões vão ser um grande problema, porque os jogadores estiveram muito tempo parados e vão ter que regressar já com índices muito elevados de competitividade e, portanto, havia a ideia de se colocarem as cinco substituições, depois acabou por não ir para a frente e por fim vamos ter a questão dos estádios, que também neste momento acabaram por ser aprovados todos os estádios, apenas o Santa Clara vai jogar em Oeiras, na cidade do futebol. E, portanto, são vários fatores que vão tornar este final de campeonato extremamente atípico, aos quais se junta, claro, o fator principal, que é a ausência de público, que é algo que vai alterar completamente as coisas, tanto mais que estatisticamente, apesar da amostra ainda ser pequena, apenas umas quantas jornadas da Liga Alemã, mas tem-se notado de facto que as equipas mais fortes são as que saem beneficiadas por esta ausência de público, porque torna o jogo menos emocional e portanto torna o fator casa muito, muito pouco preponderante, e isso vai alterar um pouco também as contas do campeonato, especialmente quando sabemos que temos os dois clubes que lutam pelo título, Benfica e Porto, que podem, de certa forma, ficar um pouco beneficiados de algumas deslocações difíceis que poderiam vir a ter até ao final do campeonato. Obrigado, Jaime, uma opinião até bastante detalhada e que englobaste bastantes aspectos daquilo que pode vir a acontecer ou que já está a acontecer com o reatar de outras ligas a nível europeu. Temos agora já connosco o Acácio. Eu penso que a ligação desta vez já esteja boa. Acácio, consegue ouvir bem? Eu consigo ouvir e ver o Jaime, sim. Ok, perfeitamente. Não sei se compreendeu a pergunta que fiz há pouco, antes de fazê-la ao Jaime, mas eu posso voltar a repeti-la. Estamos agora a dia 1 de junho, no dia 3 de junho vai começar o campeonato português. O que é que pensa sobre o reatar dos campeonatos a nível europeu e, mais propriamente, claro, ao nível do campeonato nacional? Olha, alguma estranheza sobre aquilo que têm sido os jogos, a ausência de público, sempre o consideramos como uma penalização, nomeadamente quando isso acontecia, quando existiam casos casos negativos no futebol, nomeadamente de violência ou algum outro tipo de comportamento menos positivo. Então o cérebro sempre associa aquilo que é um jogo à porta fechada como uma consequência, como um castigo. E agora estarmos a ver os jogos, primeiro que o cérebro se adapta que isto vai ser a normalidade, pelo menos no próximo mês, ainda demora algum tempo. Parece que é tipo um jogo de treino. Ou então cá está a questão da penalização. Em termos de jogo jogado, fora esta parte mais emocional associada ao espetáculo,
Em termos práticos, a expectativa do campeonato português tem vindo a ser um pouco também aquilo que tem acontecido na Alemanha, nomeadamente, tem havido há mais campeonatos, mas vou-te referir da Alemanha porque é onde a expectativa está maior relativamente à intensidade dos jogos. A intensidade tem vindo a subir. Estou à espera de perceber qual será o patamar depois daquela paragem de férias e o retomar. E o futebol português há uma grande realmente expectativa para tentar perceber quais serão os níveis de intensidade, como é que as equipas se irão apresentar, porque a intensidade de jogo não é intensidade física em termos concretos, porque essa é de certa forma mais fácil de controlar. O que é mais difícil é tu voltares a criar comportamentos coordenados dos jogadores para que possam ter sucesso nas suas ações e ter sucesso ao ultrapassar o adversário e fazer o golo. Não sei se já referiram aí, tem existido aqui um dado interessante que é o número de jogos em casa. Tem havido uma predominância de vitórias quem joga fora. Quem joga fora. Quem joga em casa. Isso é interessante. Portanto, vamos ver que impacto é que isso irá ter no futebol português e depois entramos aqui na tal reflexão, entre aspas, porque eu não gosto muito do termo, mas tenho que utilizar agora, que é a questão da verdade esportiva. Muito bem. É interessante porque o seu comentário, mesmo sem ter ouvido aqui o comentário do Jaime, foram muito semelhantes e falaram ambos sobre a falta dos adeptos. O Jaime disse que a falta de adeptos está a beneficiar ou pode vir a beneficiar os clubes ditos maiores, porque quando vão jogar à casa dos ditos mais pequenos, acabam por não ter aquela pressão extra. Concorda com esta afirmação, Acácio? Depende um bocadinho dos campeonatos. Na Alemanha eu posso concordar de alguma forma, porque a Alemanha tem sempre os estádios cheios e há uma divisão muito grande dos adeptos. Em Portugal, repara que isso dos grandes não acontece muito, porque o Benfica, quando vai à casa de outro clube qualquer, enche o estádio. Portanto, e são maioritariamente adeptos dos clubes grandes que se deslocam pelo país inteiro e vão acompanhar a equipa. Portanto, em termos concretos, não consigo fazer uma relação tão direta ou tão forte que justifique depois a diminuição ou aumento do rendimento. Mas existem ainda um ou dois estádios em que não acontece isso, não é? Então os grandes, não é? Porque estamos a falar de Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Porto, Sporting. Sim, concordo com Vitória Guimarães. Okay. Tem uma média de 14, 15 mil adeptos no estádio e a maioria são adeptos do Vitória. Mas se fores a um Belenenses, sabe, que mete, sei lá, 1000 pessoas por aí fora, não é? Um Rio Ave. Podemos usar o exemplo até do primeiro jogo que vai marcar o reatar da Primeira Liga Portuguesa, que vai ser um Portimonense Gil Vicente, clubes que não têm tanta gente nos estádios como aquelas que temos vindo a falar. Sim, portanto vai ser um jogo por jogar. Vamos. Tem havido aqui também dados interessantes. Tem havido o acerto, a tomada de decisão e o número de passos têm sido superiores a um jogo normal, digamos assim, com adeptos. Isto tem uma relevância com a diminuição do estado de stress dos jogadores. Não há esse envolvimento, não há tanta gente a ver. Sim. E não há esse receio do erro. Provavelmente, e entramos na questão da intensidade, provavelmente vamos ver jogos interessantes. Não vão ser tão espetaculares, digamos assim. Faltam então os adeptos, neste caso, nas bancadas para puxarem pelas equipas. O Acácio falou também aqui dos índices físicos. Eu queria deixar a nota que a Juventus afirmou hoje que Cristiano Ronaldo chegou há relativamente pouco tempo à Itália. A equipa da Juventus esteve a fazer os exames físicos e o Cristiano Ronaldo apresentou-se em índices físicos melhores do que aqueles com que saiu no último jogo que já foi disputado em março. Portanto, acho que também vai um pouco de encontro àquilo que o Acácio estava a dizer. Os índices físicos podem se manter ou até ter sido elevados com esta paragem, mas a intensidade é possível que baixe, correto? Atenção que a intensidade é específica. Aquilo são os dados concretos a nível do rendimento. Dizemos que tu preparares um indivíduo para um determinado comportamento, ele terá uma intensidade associada a esse comportamento e não uma coisa isolada, não é? Uma coisa... E temos vindo a aprender muito com isso, utilizando a questão da ciência associada ao jogo. Nós tínhamos muita dificuldade em fazer registros antes do GPS
fazer registro daquilo que era a performance e o rendimento dos jogadores. Hoje em dia já é possível. De qualquer forma, quem trabalhou neste período de férias trabalhou de forma isolada. Portanto, a resposta a estes testes específicos pode ser positiva. Não é garantia, e não é mesmo garantia, o rendimento no jogo vai ser também ele elevado. Okay? Há uma maior predisposição e uma possibilidade menor de lesões, mas a intensidade flutuante do jogo, aquilo que o jogo pede, é tão flutuante que só mesmo jogando e treinando associado ao jogo é que tu consegues te aproximar de exigência. Jaime, passando agora para ti, achas que estes primeiros jogos, já temos o caso da Liga Alemã, a Liga Inglesa também já tem ordem para regressar e muitas outras delas a nível europeu também. Achas que estes primeiros jogos vão ser novamente uma espécie de pré-época, sendo que neste caso há pontos em disputa, por exemplo o Benfica e o Porto não podem dar-se ao luxo de perder jogos de pré-época, entre aspas, não é verdade? Porque estão na luta por um título. Bom, eu estava um pouco a pensar nisso. Claro que as equipas que pretendem mais defender resultados saem um pouco beneficiadas com esta situação, porque claro que o ritmo sendo menos avassalador e provavelmente as equipas que poderiam colocar mais pressão nos adversários podem não conseguir fazer de forma tão intensa. Isso vai beneficiar as equipas que possam tentar assegurar empates em alguns jogos teoricamente mais desequilibrados. Acho que os jogos vão ser interessantes. Claro que não estamos à espera que a Liga retome já com a mesma intensidade, ou as ligas no geral retomem com a mesma intensidade com que estavam a ser disputadas antes, mas pelo menos em termos do que está em jogo e mesmo não havendo a pressão nas bancadas, sabemos que há outro tipo de pressão, a pressão dos objetivos internos dos clubes, a pressão da imprensa. Os adeptos vão-se acabar por se manifestar também de outras formas, mesmo não estando nos estádios. Portanto, acredito plenamente que os jogadores vão entrar para dar tudo já neste recomeço do campeonato. É claro que, como o Acácio mencionava, a intensidade mesmo do jogo não vai ser a mesma, a dinâmica das equipas não vai ser a mesma depois desta paragem, mas acredito que mesmo assim vamos assistir a jogos muito interessantes. Acácio, concorda com as afirmações aqui do Jaime? Sim, repara, nós temos que considerar que isto é um fenómeno novo. Nós não temos aqui nenhum guião. Nós andámos os últimos 15 anos a tentar justificar todo o nosso comportamento com ciência e neste momento chegamos aqui a um nível que nunca, nível de exigência que nunca nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum clube passou. Qual é este nível de exigência? É rendimento, é resultado sem qualquer tipo de preparação. Ok? E este aqui agora estamos perante uma incógnita comportamental. Porque antes existiam as paragens, depois as paragens vemos aqueles campeonatos com paragens de inverno iam sempre para zonas mais quentes e para o recomeço estão a recomeçar os seus campeonatos. Não fizeram nenhum jogo de treino, optaram e tiveram que chamar alguns miúdos do Sub-23 e das equipas B para poderem ter um número maior para fazer os seus treinos de conjunto, mas o nível de exigência, e é uma exigência emocional, não temos nenhum dado. Nós não sabemos como é que os jogadores se vão comportar, não fazemos ideia. Aquilo que estamos a ver na Alemanha é interessante. Há aqui Penso que o Acácio continua aqui com alguns problemas de internet. Problema mas acho que também, na ligação. Exatamente, mas fica aqui também o essencial daquilo que foi a intervenção do Acácio. Jaime, tu que falaste desse problema das
5, desse problema não, mas dessa decisão de não haver 5 substituições, julgo que até foi o Marítimo que um dos clubes, se não o único clube que vetou essa medida. Estavas a favor, estás contra? Qual é que é a tua posição acerca disto? Eu acho que faria todo sentido as 5 substituições, claro que sim. Aqui a questão é que bastava um clube não querer aprovar esta medida para ela não ser aprovada. Esta medida foi aplicada na Alemanha, é uma recomendação também da FIFA e, portanto, acho que faria todo o sentido haver essa possibilidade de serem feitas as 5 substituições. Seria em 3 períodos, portanto não seria algo que ia também preparar tanto a dinâmica do jogo, e acho que era algo que podia ser essencial para prevenir lesões que serão muito, muito atreitas a acontecer neste período. Muito obrigado. Olha, eu pedia para voltarmos um bocadinho agora atrás. Cássio, entretanto avançámos no tema, estamos a falar sobre as 5 substituições, mas já podemos lá voltar. Eu pedia já agora que terminasse o seu raciocínio. Sim, estávamos a falar, eu peço desculpa porque a internet está sempre a cair e este horário que é sempre mais complicado. Se quiserem que eu volte um dia, eu vou tentar ter uma internet. E teremos todo o gosto, claro. O Cássio aqui connosco, mas tentemos então também levar até ao fim a nossa emissão de hoje. Para quem está a ouvir também pedir essas desculpas, porque é sempre chato. Estava-te a referir que eu espero não voltar a passar, eu e colegas, jogadores, clubes, por uma situação semelhante, em que houve uma necessidade gritante de começar os campeonatos, mesmo sob estas circunstâncias. E, portanto, tudo o que nós falamos são projeções sem qualquer tipo de fundamento. Mesmo a malta da área da condição física, aquilo que nós chamamos de preparação física, andou este período todo sem saber muito bem o que fazer, se dava férias, se não dava férias, se depois dava férias, se retomava e como é que retomava, que tipo de exercícios eles deveriam fazer, porque normalmente estes exercícios individuais que os jogadores andaram a fazer são exercícios quando vêm de lesão ou quando são contratados e estavam com algum tipo de paragem para poder elevar os seus índices físicos, mas nunca foram desta forma, isolados, sem um acompanhamento, com um acompanhamento virtual, portanto, sobre realmente circunstâncias muito estranhas. E daí a grande incógnita daquilo que nós esperamos sobre o rendimento dos jogadores em Portugal. Acabou então por ser também um desafio não só para os jogadores, como para as equipas técnicas e preparadores, naturalmente. Para toda a gente neste momento. Avancemos então para o tópico que, entretanto, o Jaime também já se debruçou um pouco. Em Portugal foram propostas 5 substituições, o Marítimo foi o clube que vetou. Qual é que é a sua opinião acerca desta medida? Deveria ter ido para a frente? Foi bom não ter ido? Já agora um pouco da sua opinião. Olha, duas interpretações. A interpretação associada à verdade desportiva e olhando para essa minha preocupação, não faria sentido. Okay? Vamos ver se depois na Assembleia Geral da Liga isso não vai ser de alguma forma... Não faria sentido ser vetado ou ser... Não faria sentido existirem 5 substituições. Okay? Para dar um pouco aquele sentido de quando começa como deve acabar. Okay? Por outro lado, olhando para aquilo que é a perspectiva de gestão de esforço dos jogadores, o evitar lesões e o garantir um bocadinho melhor o espetáculo e o rendimento, faz-me sentido, fazer-me sentido a questão das 5 substituições. Mas eu vou-me meter ao lado um pouco, entre aspas, do Marítimo, não estou a colocar ao lado do Marítimo, estou a colocar simplesmente a questão do argumento da verdade esportiva. Acho que podemos manter a questão das 3 substituições e ver qual será então esse rendimento. E depois fazer testes e depois preparar para a próxima época as 5 alterações. Porque isso tem um certo impacto na dinâmica das equipas e dos jogadores, atenção. Então, sendo que defende que como começa é como deve acabar, no entanto, referiu já que era interessante na próxima temporada se começar a falar novamente ou até implementar essas 5 substituições. O que é que isso pode vir a trazer num campeonato, eu diria normal, sem uma paragem de um coronavírus, não é? De uma pandemia, mas num campeonato que já comece por defeito com as 5 substituições a cada jogo, por período. Eu tenho aqui uma preocupação relativamente a isso. Eu percebo a ideia, mas há aqui a limar antes de aplicar. O VAR não foi logo imposto a todos os
campeonatos, houve primeiro campeonatos de teste, depois analisou-se o impacto do VAR nos campeonatos e depois agora praticamente todos os campeonatos na Europa têm VAR e outros no mundo, naturalmente. E portanto eu sou mais apologista desse tipo de estratégia do que propriamente implementar as 5. Porquê? Primeira preocupação, se já temos o VAR, que reduz a questão da imprevisibilidade e daquilo que é o gol, não é? Portanto, ficamos todos na expectativa se é gol, se não é. Depois há o corte do ritmo de jogo, depois o tempo útil de jogo é cada vez menor, o que é uma chatice para aquilo que tu queres e para aquilo que é a venda de um produto e daquilo também é o que atrai os adeptos. Portanto, é realmente uma diminuição do tempo útil de jogo com muitas paragens. Agora metes mais 5 substituições. Eu sei que são só em 3 momentos, mas vão sempre demorar mais tempo. Porque vão sair 2, depois tem que sair aquele, depois tem aquele, e quem é que não é, e o que é que não é. Tu podes perfeitamente aqui, entre aspas, jogar um bocadinho com isso se estiveres a ganhar, percebes? Pronto, isso é uma das minhas preocupações. Depois, terceiro, em termos da minha visão como treinador, é engraçado tu teres a possibilidade de escolher 5 jogadores. Para já, há um aumento do número de jogadores possíveis no banco, para mim levar muitos jogadores, consegues também motivá-los mais, de certa forma, apesar de eu ser a favor da competitividade interna, e portanto esse era um fator de competitividade interna. Posso eventualmente ter mais jogadores no plantel, que é outro reflexo que ainda ninguém falou, mas se eu posso levar mais jogadores para o banco, posso ter mais jogadores no plantel e posso os utilizar mais. E depois, em termos táticos, nós vamos repartir um bocadinho o jogo de uma maneira diferente, porque todas as minhas decisões sempre são sustentadas nesse sentido. Os centrais raramente os tiro, o médio centro depende se já está amarelado ou não, os laterais também é difícil de tirar, portanto as alterações são normalmente para reforçar, imaginem 3 centrais que estiver a ganhar ou colocar ou tirar um médio mais criativo e pôr um médio mais posicional, sempre numa linha mais do meio campo à frente, eventualmente a malta do meio campo se estiver amarelada ou se houver necessidade de refrescar. Neste momento com 5 já posso fazer muita coisa, já posso repartir o jogo, até posso fazer alterações do sistema tático da equipa e poder brincar um bocadinho com isso. É interessante por aí, mas volto a dizer, isto devia ser experimentado antes de ser aplicado. Do ponto de vista de um treinador, já agora e já passo até ti, Jaime, seria um desafio interessante e faria com que os treinadores evoluíssem, ou evoluíssem não quer dizer que não estejam evoluídos, mas que preparassem mais esquemas táticos, mais formas de conseguirem bloquear a equipa adversária? Porque seria um jogo um bocadinho mais tático, certo? Havendo estas 5 alterações, há mais facilidade em alterar as táticas, em teoria. Sim, de criar... mais no sentido de imprevisibilidade, okay? Mais no sentido de ser de alguma forma mais fácil alterar essa dinâmica coletiva, porque eu já tive jogos em que comecei em 4-4-2 e acabei em 3-5-2 ou até passei para 3-4-3, percebes? E é comum hoje em dia haver esta plasticidade, portanto isto aqui resume-se a tudo, é o posicionamento, as características individuais, espaço e tempo. Portanto, tu souberes gerir bem estes 3 variantes, vetores comportamentais, tu consegues manipular muito mais o jogo. Com 5 alterações, o que pode permitir é, em vez de estares a adaptar um jogador, imagina um médio esquerdo que passa para, em 4-4-2, metes um ponta-lança ao extremo esquerdo e o médio esquerdo vai para o meio e passas para um 4-3-3, já tiras esse ponta-lança, já metes um homem do meio campo, já te permite seres mais incisivo nessa alteração tática. Vai ser giro e é interessante o desafio quando isso for para a frente. Aproximamos um bocadinho nas modalidades como o handball e como o basquetebol, porque o futsal podem constantemente mudar de jogadores e mudar de estratégia. Um bocadinho nessa perspectiva. Jaime, um jogo com 10 substituições, 5 para cada lado, apelava-te? Sim, eu acho que seria extremamente interessante, muito por causa disso, porque a questão tática também é a questão que apaixona os adeptos e que os adeptos adoram de seguir, e essa questão quase de xadrez entre os treinadores, que ia ser ainda mais exponenciada, porque depois não só um alterava, como o outro teria que forçosamente estar mais atento ao que o treinador adversário estivesse a fazer durante a partida em termos de substituições, já que as mudanças, como o Cássio estava a dizer, iam ser mais propícias, porque alterando mais jogadores era possível alterar mais o
esquema tático da equipa, acho que seria muito interessante, e até porque dá a oportunidade de ver mais jogadores, e acho que a substituição é uma coisa que também é apaixonante no futebol e que também faz parte da magia do futebol, aquele jogador que salta do banco para fazer a diferença. Acho que seria muito interessante, sem dúvida. Muito bem. Falando então agora de esquemas táticos, já falámos aqui até de um 3-5-2, de um 4-4-2. Cássio, qual é que é o esquema tático em que mais se revê, neste caso, enquanto ao seu estilo de treinador? Era mais num 3-4-3 neste momento da minha carreira. Um bocadinho mais baseado nesse sentido. Mas o meu grande desafio irá ser, no próximo desafio, dotar os jogadores da capacidade de não estarem reféns a um sistema. A deixar de existir um sistema. Percebes? Haver, sim, dinâmicas entre eles que vão criando nós chamamos isso de sistema. A teoria dos sistemas dinâmicos expressa muito bem isto, ou seja, há respostas coletivas de acordo com as manifestações individuais. Okay? Há respostas coletivas de acordo com as manifestações individuais. E nós estamos num jogo de confronto, não é? Isto é um jogo de combate, digamos, de confronto com alguém. Portanto, eu vou tentar garantir o máximo de instabilidade no adversário para tentar chegar ao jogo, mas dando a segurança, entre aspas, aos meus jogadores, na sua estabilidade. Portanto, daí a minha ambição passar a ser não existirem sistemas rígidos, fechados, como vocês estão a identificar, o 3-5-2, ou 4-4-2, ou 3-4-3. Esse é o ultimate level para já, daquilo que é o entendimento do jogo. Acho que até... Para teres noção, houve um jogo, vou-te dar dois exemplos muito rápidos. Claro que sim. Da minha carreira. Houve um jogo, estava a jogar com uma equipa, nós estávamos a lutar pelo topo da tabela, e duas equipas muito semelhantes a nível de género de jogo, de querer ter a bola e de saberem muito bem arranjar espaços, e um dos meus centrais é expulso. E a tendência normal é tu substituís alguém por um central, não é? E eu não o fiz. Eu obriguei a minha equipa a querer continuar a jogar de forma, apesar de termos 10, porque aquilo que aconteceu foi uma subtração de um elemento dentro desse sistema que reduziu o número de interações. Mais espaço para cumprir. Então conseguimos empurrar o adversário para o seu meio campo, e o meu médio centro, quando não tínhamos bola, por vezes baixava ligeiramente, outras vezes estava assim no processo ofensivo, na sua, digamos, zona da ação de acordo com as suas características, e correu muito bem. Foi impressionante, mesmo com menos a forma como conseguimos ter bola e gerir o espaço sem mexer nessa posição. Outro exemplo foi 11 contra 11, eu senti que o adversário estava com superioridade no meio campo, e eu mesmo, mantendo a posse de bola, a equipa, não é? Pedi ao central para infiltrar-se muitas vezes na zona do corredor central. Portanto, mesmo sem bola, criando linhas de passe à frente daquilo que era o avançado, e deixar que estar atrás 1 para 1, portanto, sem qualquer tipo de receio, porque tinha a bola e tinha superioridade no meio campo. O que é que isso obrigou? Obrigou depois ao avançado a vir para perto do homem do meio campo, depois ficou outro central liberto. Pronto, depois criávamos essas dinâmicas para arranjar espaço. Curiosamente, essa até é uma movimentação... Não, à vontade. Acho que é mesmo para isso que nós queremos ter especialistas de futebol a falar. Claro que sim. Dar também um pouco das suas histórias. E eu estava a dizer aqui que, curiosamente, esse até acaba por ser o tipo de movimentação que muitas vezes se vê o Mathieu no Sporting a fazer, estando ele no sistema de 2 centrais ou de 3 centrais, que acaba por progredir bastante com a bola, vê-se ele muitas vezes a levar a bola até ao meio campo, com algumas das correrias. Isto são movimentos de penetração, ou de atração, ou de aproveitamento do espaço, se houver uma rigidez da equipa adversária. Isso aí já é mais comum. O que eu estou a dizer é mesmo o central passar a jogar no meio campo. O próprio central... Estabilizar-se lá em determinados momentos do jogo. Nós, esta época, tivemos um grande exemplo disso, foi não só nesta época, mas acho que nesta época ficou mais conhecido no futebol do Sheffield, na Liga Inglesa, em que os centrais
fazem uma quantidade muito grande de sobreposições, vão muito lá à frente, trocam a bola com os médios, tem sido algo que me impressionou muito a ver o Sheffield deste ano. Jaime, quanto a ti, já agora um sistema tático que mais te agrada no futebol? Não percebi, acho que o Acácio estava também a dizer algo, se pudermos ouvir. Claro que sim, Acácio, força. Acácio, se puderes repetir, não ouvi o que disseste. Não, eu estava só a fazer uma confidência que conheço bem a equipa técnica do Sheffield e entendo aquilo perfeitamente que estás a dizer. Pronto, mas isso são outras conversas. O teu sistema tático, já. Que sistema tático que eu prefiro? Sim, exatamente. Não sei, eu enquanto adepto prefiro, enquanto alguém que vê futebol, entendo que acho que o futebol caminha para as equipas terem mais bolas, jogarem de forma mais apoiada, pressionarem mais alto, pelo menos entre as equipas mais dominantes, e hoje em dia temos visto o 4-4-2 um pouco em extinção, apesar de se olharmos para a Liga Portuguesa, vemos o Porto e o Benfica ainda jogarem nesse sistema e a recorrerem muito ao cruzamento e a recorrerem bastante à dupla de avançados, mas se olharmos para o panorama geral, Champions League e por aí fora, temos visto 4-3-3 tem sido um sistema dominante nos últimos anos, e nas competições de seleções vemos isso também. Isso, em parte, explica-se também pela influência que teve o Guardiola, e não só, hoje num estilo muito diferente em termos dos princípios de jogo, mas também em termos posicionais, o Klopp também com o 4-3-3, mas mais recentemente acho que temos visto também os sistemas de três centrais a voltarem um bocadinho a estar mais em voga, que era um sistema que já tinha tido uma época áurea, que normalmente associávamos até ao Catenaccio, associávamos a equipas um pouco mais defensivas, e hoje em dia vemos o sistema de três centrais também a produzir futebol muito bonito, especialmente como estávamos a falar havendo os três centrais, o central tem também mais predisposição para pegar na bola. Depois há a questão de ter um jogador a fazer a ala toda ou não, ou por vezes provoca que os extremos venham mais para dentro, e temos visto esse sistema também ser aplicado, por exemplo, pelo António Conte, quanto a mim, produzindo um futebol muito bonito, e que em Portugal temos visto também o Rubén Amorim mais dentro desse estilo, e tem-me cativado bastante. Acácio, antes de entrar aqui neste direto, eu estive a dar uma vista de olhos aqui um pouco pelo seu percurso a nível de treinador. Vejo aqui no seu currículo 2 internships, um deles com Pep Guardiola e outro com José Mourinho. Confirma? Sim, entre outros. E já agora, acho que é inevitável fazer esta pergunta. Uma pequena caracterização da sua relação enquanto esteve com cada um deles, e se puder fazer uma comparação ou algumas diferenças, acho que também seria um exercício interessante. Repara, a maior interação que eu tenho é com o José Mourinho, por proximidade de inerência de alguns contactos, e por a equipa técnica dele o conhecer bem, e depois ter criado assim uma proximidade com o Mr. Mourinho, o qual eu admiro muito e respeito muito pela sua brilhante carreira. O Pep Guardiola, tive alguns momentos de conversa com ele nesse estágio que fiz, mas fiquei principalmente amigo do Paco Cerulo, que é um metodólogo de toda a estrutura formativa do Barcelona, que é realmente um homem incrível, e que me impressionou muito pela abertura, pelo altruísmo. O primeiro estágio que eu fiz dessa dimensão, eu comecei logo desde muito cedo a procurar conhecimento, e fiz o primeiro estágio na Holanda. Quis logo ir à Holanda perceber como é que trabalhavam as estruturas formativas. Estive no Roterdão e estive no
no Feyenoord, no Amsterdão, e estive no Ajax. No Ajax. De Amsterdão. Pronto, e percebi logo como é que era estruturado e quais eram as ideias fundamentais do futebol holandês. E depois decidi fazer um mestrado para Barcelona, e tinha essa possibilidade de gerir a minha carreira e a minha atividade profissional, podendo ir a Barcelona todos os meses, durante 2 anos, ter aulas no INEF Barcelona e a Fundação Barcelona, e fiz a tal amizade com o Seru, e fui ver o Barcelona a trabalhar na altura do Iniesta e do Messi e dessa malta toda. Estive bem perto dessa grupeta toda. Malta simples, malta tranquila. O Tito Villanova também, o Pep Guardiola. Portanto, em termos práticos, são concepções diferentes. São concepções diferentes. Ambas têm um sentido estratégico muito elevado, maior em termos práticos do Mr. Mourinho, porque abdica facilmente de ter o controle do jogo com a bola para ter o controle do jogo sem bola, e o Pep Guardiola já não vive tão bem com isso. Daí as dificuldades que tem tido quando lhe roubam a bola, principalmente a nível da Liga dos Campeões. E depois também pela inteligência de hoje em dia dos jogadores que não têm bola. Cada vez mais os jogadores sem bola é mais inteligente. Daí também a possibilidade dos 3 centrais, porque os centrais cada vez têm mais bola. Em termos práticos, José Mourinho, pela simplicidade que ele dá a coisas complexas, é incrível a forma como ele trabalha, a forma como ele estrutura as unidades de treino, a forma como ele consegue fazer exercícios contextualizados, adequados à estratégia dele. O Pep Guardiola tem a ver muito com respeito à sua essência. E a sua essência é ter a bola, é atrair o adversário, é manipular o adversário, é arranjar espaço. E tive a sorte de poder ver os dois a trabalhar, e os dois influenciam bastante. De que forma, já agora, de que forma é que eles, tanto um estilo de jogo como o outro, sendo eles então bastante diferentes, acabam por influenciá-lo a si, a Cássio, enquanto treinador? Repara, José Mourinho, a necessidade de teres a capacidade de contextualizar e criar exercícios úteis à tua equipa, okay? Na perspectiva estratégica. É tudo muito bem fundamentado, e depois também a componente estrutural fundamental para um ritmo e intensidade do exercício é respeitada. Parecem palavras caras, mas na prática quer dizer o quê? Eu olho para o adversário, tenho que criar exercícios para potenciar a minha equipa e respeitar o adversário. E olhando para isso, ele consegue rapidamente fazer exercícios de forma simples, torná-la essa complexidade simples e potenciar a forma de jogar. O Pep Guardiola é mais lírico, é mais romântico, anda muito atrás. Desculpa lá, anda muito atrás. Não há problema nenhum. Anda muito atrás daquilo que é a sua. Esta parte é gira, mas tem aqui um cão também chateado. Ligar para fora e ele vem trazer aqui a. Acho que hoje em dia todas estas questões são absolutamente compreensíveis, e acabamos por estar todos em teletrabalho, e estas conferências acabam por não decorrer presencialmente, sendo que esperemos que um dia isso venha a acontecer. Com todo o gosto. Pronto, em termos concretos, para explicar. Eu demorei mais tempo a perceber a de Pep Guardiola do que Mourinho. Eu também crescia a olhar para a priorização tática e a analisar muito o Porto, e depois a analisar o Chelsea, o Inter Milão e o Real Madrid. Portanto, coisas incríveis, e a capacidade que ele tem de potenciar o jogador. O Pep Guardiola foi mais difícil. Pep Guardiola / Barcelona foi mais difícil, porque tem muito a ver com a manipulação do espaço. E isso é muito complexo. A manipulação do espaço dota aos jogadores um sentido de responsabilidade, de tomar a decisão, de criatividade, muito acima do que aquilo que eu tinha visto até à data. Okay? Todos eles, centrais, médios, laterais, toda a gente tinha que ter essa capacidade de manipular o adversário com bola e sem bola. E eles conseguiam. Incrível. Incrível. E é um bocadinho por aí que o Acácio quer chegar com as suas equipas. Portanto, não sei se pode enquadrar um pouco naquilo que disse há instantes, que referia que quer anular o sistema tático e privilegiar a ocupação de espaço, em que o jogador se consiga adaptar mais facilmente. Podemos conjugar estas duas filosofias? Sim, perfeitamente. Porquê? Porque depois o sentido estratégico entra sempre. E o sentido estratégico são... Tem que ir embora daqui.
Desculpa lá. Não faz mal. Fica de castigo. Vou começar a ladrar. Pronto, em termos práticos, isto o que é que eu quero, o que é que eu quero com isto? Eu quero é dotar os jogadores de uma grande capacidade manipulativa. Okay? Tudo o que eles façam tem que ser manipulativo. Tem que ser conseguir estabilizar o adversário e ter uma grande capacidade de ter a bola. Toda a gente sabe fazer um passo, toda a gente sabe fazer uma recepção, mas poucos sabem desenvolver uma forma de jogar empática. Okay? E esta é a minha segunda principal premissa, a desenvolver empatia nos jogadores. Okay? Se eu não estiver preocupado com aquilo que o meu colega de equipa necessita, e depois naturalmente na sua maior dimensão, uma dimensão mais macro, aquilo que a equipa necessita, eu não vou conseguir desenvolver esta forma de jogar. Portanto, tem que haver uma constante empatia. E esta empatia resulta no quê? De uma maior presença dos jogadores dentro de campo. Ou seja, eu estou completamente esperto para aquilo que está a passar. Mesmo que eu esteja mais distante, eu estou sempre preocupado para garantir essa primeira premissa. E depois é manipulação. Ou seja, tudo o que eu faço tem que ser contextual. Okay? E não vamos dizer isto refuta depois aquela necessidade de padronizar comportamentos. Porque o padronizar comportamentos é uma previsão do que é que eventualmente pode acontecer. E 99,9% não acontece exatamente como tu previste, porque o jogo é dinâmico, é um caos tremendo. Portanto, a ideia é dotar os jogadores desta capacidade. E quanto mais desenvolvida tiver a capacidade empática, quanto maior for a capacidade manipulativa, maior também é a fluidez de jogo. E acredita que isto é possível, seja em camadas jovens, seja em camadas séniores. José Monteiro, José Mourinho e Pep Guardiola, ambos já foram campeões em Inglaterra. Um futebol um pouco mais defensivo que podemos ver, salvo erro, no Manchester United por parte do Mourinho. Um futebol com muita posse de bola no Manchester City de Pep Guardiola. Qual é que é o futebol que mais te seduz? E se tu achas que esta sedução é o mais importante ou se os resultados acabam por ser o mais importante para um adepto da Liga Inglesa, não diria do United nem do City? Eu confesso já que sou muito parcial para o Guardiola, porque de facto sou muito fã do futebol dele e adoro ver as equipas dele a jogar e identifico-me muito mais com essa concepção do jogo que ele tem e que o Acácio aqui muito melhor do que eu poderia fazer já explicou os princípios, não é? O juego de posición, os jogadores estarem sempre a oferecer linhas de passe, a equipa ter a bola, não abdicar desses princípios, acho que é belíssimo e acho que tem influenciado o futebol a nível mundial. E depois a questão é que ele juntou resultados a esse estilo de jogo, porque se me falasses num treinador que até podia colocar um futebol muito bonito e que depois não ganhasse, claro que eu se calhar se fosse adepto desse clube também a qualquer altura me podia fartar daquilo, mas eu acho que por princípio, apesar de haver um bocadinho esse mito de que os adeptos só querem que as equipas ganhem e mais nada, acho que apesar de tudo os adeptos até estão despertos para essas questões do fio de jogo e da forma de jogar e para mim, pelo menos, acho que isso é essencial e por isso sou então um grande fã do Guardiola, embora tenha vindo a achar que nestes últimos, talvez nesta última época tem sofrido um pouco, tem tido algumas dificuldades por ser um estilo de jogo talvez mais previsível. Não sei se o Acácio concorda comigo, se calhar ser tão preso a esses princípios faz com que às vezes seja mais fácil para os adversários arranjarem antídotos para a forma de jogar, porque é uma forma de jogar menos maleável, comparando, por exemplo, com o Klopp, né, que é quem está a dominar a mesma liga, parece-me que tem sido mais maleável, embora com um estilo muito diferente, muito mais focado na velocidade e na pressão. Acácio, eu não sei se chegou a compreender a questão que o Jaime lhe fez. Eu estava a dar a minha opinião, que o Acácio pode não concordar. Não, relativamente ao Pep Guardiola, acho que Pep Guardiola só há um, os
outros são imitadores. Okay? E depois cada um cria a sua ideia de jogo e faz o entendimento. É evolutivo, não é? Nós somos seres muito influenciáveis. As nossas pressões sociais e culturais refletem muito bem isso, ainda para mais agora com a globalização. Isto é tudo um efeito muito rápido. O Pep Guardiola manteve a sua linha e tenta alterar a dinâmica das suas equipas, especialmente com a alteração de jogadores. Ele analisa muito bem os jogadores que quer contratar para lhe dar novas características, novas funcionalidades à forma de jogar. Cá está aquilo que eu estava a dizer um pouco. Depois acabam por ter as características individuais que vão influenciar a forma de jogar. Não é um futebol, eu discordo um bocadinho com o Jean, não tem a ver propriamente com a previsibilidade. Tem mais a ver com a melhor preparação do adversário no processo defensivo. Okay? Há zonas em que tu sabes quando a bola entra, tu podes pressionar mais, podes roubar a bola melhor, podes... Pode continuar a falar. Parar, deixa de vos ver. Mas pode continuar. Estás a ouvir, já? Sim. Força. Pronto. E aquilo que eu sempre refleti, aquilo que eu lembro uma conversa que tive com o Pax Turu, tinha muito a ver com o futuro desta forma de jogar. E nós estávamos no auge do Barcelona em 2011. E ele dizia que isto vai demorar alguns anos, mas vai acabar por acontecer, porque vamos deixar de ver as coisas tão padronizadas, vamos ver equipas muito mais plásticas, muito mais manipulativas. E efetivamente o resultado é esse. Ou seja, nós temos equipas muito mais inteligentes a jogar do que tínhamos há 5, 6, 10 anos atrás. E isso resulta num aumento da dificuldade de quem quer dominar o jogo com a bola. Ele teve alguns contratempos, nomeadamente até em algumas contratações, porque eu também te digo, não é fácil pôr uma equipa com tantos egos a jogar da maneira como ele quer, como o Pep quer. Eu percebi que ele, em Barcelona, teve muito sucesso, teve algum insucesso com alguns jogadores, Abramovich, por exemplo, pelo seu ego e por aquilo que era não aceitar tantas regras impostas, entre aspas, pelo treinador. Mas tivemos outros que o adoraram, não é? E visto o registro do Messi, a partir do momento que começou a trabalhar com o Pep Guardiola e entre outros, não é? Portanto, tem muito a ver também com essa perspectiva do aumento da capacidade do adversário. O Klopp é dos treinadores mais inteligentes que nós temos tido nos últimos anos. Porquê? Porque ele sabe ler aquilo que é o contexto. Ele sabe jogar com bola e não tem problema de jogar com bola. Mas ele é exímio em cortar espaço, é exímio em reduzir protagonismo ao adversário. E pior, não é só isso. É que tu podes ser exímio nisso e está bom e vais empatando de vez em quando. Ele depois é feroz, é agressivo, é inteligente na forma como montou a sua equipa para lançar aquelas duas feras da frente, que é o Salah e o Mané. Que até conseguiu adaptar um bocadinho o Firmino para aquela posição, porque já não é um 4-3-3, é aquele híbrido que nós chamamos, que não é 9 nem 10, anda ali no meio. E ele é realmente um especialista em manipular o adversário, conquistar-lhe a bola e aproveitar os passos deixados, tudo com uma grande intensidade, uma grande orientação para a baliza adversária, e depois tem gajos intensos, muito intensos, na zona intermédia, que garantem o equilíbrio da equipa. Portanto, estou muito curioso de ver a próxima época, não esta, para já, do Pep Guardiola, para ver o que é que ele aprendeu com estes desaires no Manchester City. Outra coisa, só muito rapidamente para referir, na altura do Barcelona, ele teve muitos jogadores da cantera já muito identificados com a forma de jogar. E o pior que podia ter acontecido ao Barcelona foi ter saído o Pep Guardiola, e ele nunca mais voltou a jogar da mesma maneira, nem há nenhum registro na história de uma equipa que tenha jogado tão bem futebol como jogou aquela equipa de Messi, Iniesta e Xavi. Muito bem, estamos a entrar também aqui nos últimos minutos da nossa entrevista. Eu gostaria de falar um bocadinho aqui também com o Acácio sobre a experiência na Malásia. O Bom Dia é um jornal da diáspora portuguesa, há um português em qualquer canto do mundo, há portugueses na Malásia, já houve mais um que neste momento está aqui a falar connosco. Acabou por ser um imigrante, não é? Na Malásia. Como é que foi a sua experiência? Foi extremamente desafiante.
em termos pessoais, em termos profissionais foi muito bom. Tive espaço para pôr as minhas ideias, fui recebido de uma maneira incrível. Eu acho que senti na pele aquilo que toda a gente diz um pouco do português, é que se calhar está um bocadinho na nossa gênese, sei lá, a capacidade de adaptação é tremenda. Senti coisas interessantes desde quando tu vais para um sítio não conheces ninguém, pode ser quem queres, pode ser quem que tu quiseres, percebes? Não tens grandes influências sociais nem culturais como aquela que sentes no teu país, associada até às expectativas que tu vais criando ao longo da tua vida. Tu vais para a Malásia e vais com um ponto prévio que é: vou tentar ser feliz, vou tentar ser útil, que sempre foi a minha preocupação, e vou ajudar aquele contexto. Tudo correu muito bem, nunca tive nenhum problema em nenhum clube, nem em nenhum país em que trabalhei, nomeadamente na Malásia, também depois pelo impacto positivo que tu tens, porque nós a sua gente, as pessoas que eu conheço são pessoas de bem, e quando tu vais para outro país, não te tornas uma pessoa de má, não é? Tornas-te uma pessoa de bem, que vais no intuito de ser útil e de ajudares quem lá está. E isso aconteceu de uma maneira incrível. Eu lá fiz tudo. Eu era adjunto do treinador principal, também era português, era treinador principal da equipa B e era coordenador da academia. E foi incrível porque eles precisavam de muita orientação a nível do futebol. Houve ali questões sociais que também pude intervir, portanto, a minha equipa não há religiões, não há cor, não há nada. Portanto, aqui isto são os princípios fundamentais. Não estou-me a lixar se és chinês, se és malai, se és da Índia, se és brasileiro. Para mim, toda a gente é igual. E isso depois reflete-se muito na cultura deles. E eles sentiram-se muito reconhecidos. E foi realmente uma experiência muito, muito, muito interessante. E já agora, para terminar mesmo, qual é que foi o futebol que encontrou assim que aterrou na Malásia para trabalhar? Olha, fiquei surpreendido. Primeiro porque a máquina do futebol é idêntica em qualquer lado. Okay? Tu tens canais privados, canais abertos, tens dinheiro envolvido com os sponsors. Portanto, depois, em termos práticos, alguma qualidade nos jogadores, alguma qualidade. E depois tu acabas por comparar ao contexto, comparativamente a nós. A primeira liga equipara-se um bocadinho à segunda liga portuguesa, eventualmente uma ou outra equipa onde o Aimar jogou, João Barbaru, poderia jogar na nossa primeira liga. E depois há uma disparidade muito grande a nível de condições da formação. Depois tem outra, tinham, agora eventualmente já não devem ter, mas eles foram a ex-colónia inglesa e vivem muito, a máquina da Premier League é muito forte, eles vivem muito o futebol inglês. E nessa altura ainda estava muito enraizado o 4-4-2, com pontas de lança-fortes, o Pogba, gajos desses, do Pogba, não? Como ele se chamava? Drogba. E confundo sempre com o Pogba. Yeah. Para teres uma ideia, era o tipo que eles queriam, era um jogo 4-4-2, uma coisa mais kick and rush. E eu cheguei lá, não, espera aí, tinha acabado de vir do Barcelona, isto aqui acabou o kick and rush. E eles diziam, a vossa equipa, vocês gostam de fazer passos e circular e não sei o quê. Depois perdiam. Eu dizia, se calhar não é só fazer passos, ó malta. E foi difícil, mas também foi contextual. Eu tinha jogadores que estavam habituados ao 4-4-2 e eu passei a jogar em 4-2-3-1, com muitos movimentos interiores, o número 10 muito flutuante, uma referência na área, e foi incrível. Eu depois posso mostrar uns vídeos. Nem todas as equipas podem ter um Peter Crouch ou dois na frente, não é verdade? A malta da NBA gostaria de ter um Peter Crouch. Acho que vou dar então por encerrada aqui a nossa entrevista. Em primeiro lugar, ao nosso convidado, Acácio, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer. Algumas interferências aqui extra, toda a gente, coisas que acontecem. Com certeza que será novamente convidado para estar aqui a falar connosco no Bom Dia. Um prazer e Jaime, pronto, como sabes, é sempre um prazer também ter-te desse lado do painel. Não sei se o prazer é todo meu e agradecer também ao Acácio ter tido a presença de uma pessoa que sabe tanto sobre este jogo que nos apaixona a todos. Acácio, alguma mensagem final? Dar-vos parabéns novamente pelo projeto, continuem com essa coragem, porque é preciso coragem para fazer isso, para partilhar, para se expor, para poder eventualmente até ser criticados, mas isso não interessa a ninguém. Interessa é partilhar
sermos úteis, que é aquilo que vocês estão a ser. E estaremos cá para isto. Mais uma vez, muito obrigado aos dois. Obrigado a si que esteve aí em casa a assistir-nos durante esta noite de segunda-feira, dia 1 de junho de 2020. Muito obrigado e não se esqueça que para a semana há bola com o Bom Dia.